Dessa vez, Fernando Moreira não me fez rir, muito obrigado por isso, Fernando. Vamos continuar aqui o nosso programa falando de seleção brasileira, né? Acho que é dos assuntos da semana e com certeza até o assunto do mês, né? A gente pode dizer do ano, com certeza, né? Com certeza a Copa do Mundo aqui no Brasil é o assunto realmente. Vamos falar um pouquinho dos goleiros da seleção brasileira, né? Que foram os primeiros a ir a campo e os primeiros a dar entrevista também. Vamos ouvir um pouquinho das palavras do Júlio César e do Jefferson. Não me sinto pressionado. Eu acho que eu chego realmente bastante questionado por algumas coisas que eu venho acompanhando. Até quando eu não quero acompanhar, as coisas chegam para mim. É normal isso. Mas eu tenho que acreditar em mim, tenho que acreditar no meu trabalho, né? Eu sei o quanto eu posso colaborar, o quanto eu posso somar para a seleção brasileira, para esse grupo. E eu acho que a Copa das Confederações trouxe uma força muito grande para mim em relação à seleção brasileira. Foi muito bom tudo aquilo que aconteceu comigo. E é isso. Eu acho que pressão é uma coisa normal, mas eu acho que é no dia a dia aqui, no treino, se preparando e realizar um grande sonho. Estou indo para a minha terceira, pode ser a última. Pode ser minha última oportunidade e espero ganhar, mas não para pagar uma dívida com o torcedor brasileiro ou não, e sim para a realização de um sonho, da minha família, de amigos. Eu acho que isso é o mais importante. E claro que uma vitória de Copa do Mundo dentro do Brasil, o torcedor brasileiro vai festejar bastante. Uma disputa sadia. Eu estou do lado aqui de dois grandes goleiros e meus amigos particular, né, que eu respeito muito como pessoa, como profissional. E a gente nunca escondeu de ninguém que todos estão aqui para buscar seu espaço. A gente sabe da qualidade, do respeito que tem o Júlio César, o Vitor, né, mas todos nós queremos nosso espaço na seleção brasileira. Mas acho que tem que ter o respeito, né, principalmente pela decisão do Felipão. A gente vai treinar o máximo possível, se esforçar para a gente estar representando a seleção. Eu acho que sem respeito, sem profissionalismo, a gente não chega a lugar nenhum. E prova disso foi na Copa das Confederações, que a gente se respeitou, né? A gente buscou o que era melhor para a seleção brasileira, e por isso que a gente se consagrou campeão, e principalmente o Júlio César, que foi o melhor, né, na Copa das Confederações. E todos ganharam com isso. O Jefferson Apelli com um discurso mais modesto, né, sabendo que o Júlio realmente vai ser o goleiro titular dessa Copa do Mundo, a não ser que aconteça alguma lesão, alguma coisa nesse sentido. E por outro lado, o Júlio César entendendo também toda a pressão realmente que tá. Ele pode dizer que não está sofrendo tanta pressão, mas que tem pressão em cima dele, tem, e não é pouca. Não é pouca, mas eu acho que o Júlio César sabe lidar com isso. É até o que a gente comentou ontem aqui no resumo do esporte, que o Júlio César, por já ter tido a experiência que teve na última Copa do Mundo, ter falhado, assumiu toda a responsabilidade por aquela eliminação, chorou até dando entrevista, admitiu que perdeu um pouco o foco depois daquela Copa do Mundo. Enfim, eu acho que o Júlio César é o cara certo para receber esse tipo de pressão. Ele, durante toda a carreira dele, sempre demonstrou que essa pressão em cima dele não afeta o desempenho dele dentro de campo. E eu acho que essa gana que ele está de mudar essa imagem, de voltar a ser um cara querido, não questionado pela imprensa, pela torcida, eu acho que isso vai fortalecer muito o Júlio César na Copa. Por isso que eu acho que ele vai jogar muito bem, vai ser um jogador importante para a seleção brasileira, vai ajudar a gente na trajetória dessa Copa do Mundo. E eu poderia apostar aqui que ele não vai amarelar não, que ele vai fazer uma grande Copa do Mundo e vai ajudar muito o Brasil. Eu acredito nisso pela experiência, pela postura que ele sempre demonstrou ter. E eu acho que o Filipão pensa nisso também e está apostando nisso. Com certeza. Bem ou mal, né, Guilherme? A seleção está bem servida de goleiro. Tá bem servida sim. Eu particularmente não levaria o Júlio César para a Copa, mas
já que os 3 goleiros foram convocados aí pelo Filipão e o Júlio César tem essa confiança do Filipão, isso é muito importante para o goleiro. Ele sabe que ele falhou em 2010, ele deu a volta por cima de uma excelente maneira na Copa das Confederações, garantiu o lugar dele na Copa do Mundo. Infelizmente ele não está jogando nos grandes clubes da Europa como ele se acostumou a jogar. Está jogando no campeonato fácil, que é no campeonato ali da América do Norte, no Toronto, mas ele está confiante, e é isso que é bom. E lembrando que em 94 o Taffarel também era muito questionado na seleção brasileira. Então, se isso para os supersticiosos de plantão, goleiro questionado é garantia de sucesso em Copa do Mundo. E o grupo acaba se fechando realmente, né? Dando a moral que às vezes os torcedores não estão dando para o jogador, isso realmente infla cada vez mais o jogador a fazer boas atuações. Gente, falando um pouquinho do Zagallo, uma notícia triste, mas torcer para o Zagallo sair dessa, ele que foi internado com uma infecção na coluna vertebral, já tem 82 anos, né? Já está ali um pouquinho debilitado, já tem um tempo que o Zagallo realmente sofre, né? Não tem nem tantas aparições na TV devido realmente à sua idade já avançada. Torcer para o Zagallo sair dessa. Lembrando, a gente chegou a comentar aqui, né, que acho que se o Zagallo infelizmente falecesse, é certeza da gente conquistar essa Copa, mas tomara que a gente conquiste e que o Zagallo esteja aqui em vida para comemorar. Afinal de contas, o Zagallo é um eterno pé quente, né? Sem dúvida. Pé quente, o Zagallo sempre Supersticioso, foi pé né? quente. Mesmo não fazendo parte da seleção, da comissão técnica, só a presença do Zagallo no estádio, ele que é convidado especial da FIFA para todos os jogos do Brasil, só a presença dele no estádio já é um pé quente danado, já traz boas vibrações. É um cara super importante para o futebol brasileiro, talvez um dos mais importantes aí, comparado até ao que o Pelé fez como jogador, o Zagallo também como jogador, como treinador, como coordenador técnico, fez de tudo pela seleção brasileira, conquistou de tudo com a seleção brasileira, e eu acho que ele merece se recuperar, não pela seleção brasileira, mas por ele merece acompanhar esses jogos dos estádios, uma Copa no Brasil, ele merece ver esse Brasil campeão, ele merece estar com saúde para acompanhar isso tudo, porque ele fez muito pelo nosso futebol, e eu acho que seria uma oportunidade do nosso futebol também fazer um pouquinho por ele, com homenagens, com reverências ao que foi, ao que é ainda o Zagallo. A gente tem falado ainda em vida, né? Na verdade, e na Copa de 50 o Zagallo estava lá, ele já contou essa história algumas vezes, ele servia o Exército Brasileiro na época, ele tinha 18 anos de idade, se eu não me engano, ou por aí, serviu o Exército, e na final da Copa de 50, no jogo contra o Uruguai, ele estava de costas para o campo, porque ele ficava acompanhando, vigiando os torcedores, e conta da dor que foi acompanhar aquele jogo de costas, foi difícil para ele. Talvez se e tivesse 8 anos depois, né? Ele estava junto com a seleção brasileira. Do jeito que era pé quente, do jeito que é supersticioso, dá certo, às vezes ele teria ganho. Então, e 8 anos depois daquilo, que ele nem era jogador, mas estava lá dentro do estádio, viveu aquela decepção, 8 anos depois foi campeão mundial com a seleção brasileira, depois foi campeão como técnico, campeão como coordenador é um tetracampeão mundial legítimo, né? Participou das 4 primeiras conquistas da seleção brasileira, ganhando 2 como jogador e uma como técnico e outra como coordenador técnico. Esbarrou ali no pentacampeonato em 98, mas é um cara que merece todas as honrarias, todas as homenagens, e a gente tem certeza, tenho certeza que o Zagallo vai se recuperar a tempo de assistir todos os jogos e vendo ali do campo o Brasil ser campeão. E vão ter que engolir o Zagallo mais uma vez. Com certeza. Se Deus quiser. Vamos mudar de assunto. Falando de jogador brasileiro, jogador que poderia estar na seleção, o Miranda, segundo alguns jornais espanhóis, fechou com o Manchester United pelo valor de 90 milhões. Né? O Manchester comprou por 90 milhões o Miranda. Que boa contratação, né? O Manchester que perdeu o Vidic e que vai para a Inter de Milão, e o Ferdinand, que acabou de se aposentar, vai fechar com certeza. É um dos primeiros contratados do Manchester United para essa zaga. Que bom que o Miranda, né, se deu bem, está num grande time, maior até do que o Atlético de Madrid, com grande chance de conquistar mais títulos importantes. É bom pro Manchester e bom pro Miranda também, como você falou, né? O Manchester, desde a saída do Alex Ferguson, vem passando por um momento ali meio turbulento, ainda parece que não se acertou desde a saída dele, mas vai tentando se ajeitar, vai fazendo suas contratações. No papel tem um grande time com grandes jogadores, é claro que ainda precisa melhorar bastante, mas eu acho que o Miranda tem tudo para ajudar bastante o Manchester a voltar ao caminho das vitórias, ao caminho dos títulos,
que é o lugar onde o Manchester acostumou a figurar, que é entre os primeiros colocados, não só na Inglaterra, mas também nos torneios europeus. Então, grande contratação, tanto para o Manchester quanto para o Miranda, como você falou. É um clube mais respeitado, mais gabaritado que o Atlético de Madrid, vai aparecer bem mais para o futebol mundial, vai jogar também um campeonato de ponta, que é o campeonato inglês, e vai ajudar bastante, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Guilherme, mudando ainda de assunto e falando de jogador que não vai mais à Copa, né, o Van der Vaart, ele que é holandês, meia atacante, né, meia holandês, acabou de sofrer uma lesão muscular na panturrilha, tem 31 anos, seria a terceira Copa do Mundo dele, grande perda aí para a seleção da Holanda. Verdade, vai fazer falta, né? Van der Vaart, que joga no campeonato alemão no time do Hamburgo, é um dos principais, se não o principal jogador do time, vai fazer muita falta, seria a terceira Copa dele seguida, e o time da Holanda, que ainda não está fechado, eles têm um esquema de chamar 30 jogadores, e na próxima segunda vai sair a lista dos 23, ele provavelmente não, ele já está fora da Copa do Mundo, provavelmente um jovem de 19 anos, me fugiu o nome dele agora, vai entrar no lugar do Van der Vaart. Isso aí, ainda falando de Copa do Mundo, nesta quarta-feira, hoje pela manhã, a gente teve uma manifestação no Mané Garrincha, pode botar algumas fotos dos indígenas, né? Indígenas e o movimento dos Sem Terra, o MST, foram lá, fizeram um protesto e teve realmente confronto com os policiais, daqui a pouco vocês vão ver. Teve flechada em policial, teve de tudo realmente, cada vez mais, chegando mais próximo da Copa do Mundo, acho que a gente vai ver esses movimentos aí, tomara que as pessoas sabem diferenciar, né? Que a seleção, os jogadores, não tem nada a ver com o dinheiro absurdo que foi gasto nessa Copa do Mundo. É verdade, a manifestação a gente vai ver agora praticamente 2, 3 por dia, né? E se aproximando a Copa do Mundo, eu temo até que elas se intensifiquem, né? De uma maneira até violenta. Acho que é muito provável que isso vai acontecer. Com certeza, né? Tanto do lado do manifestante também, quanto do lado da polícia, justamente pela proximidade de Copa do Mundo, então os ânimos vão estar à flor da pele, um querendo que não seja notícia e o outro querendo ser notícia. Então, realmente, os embates vão ser complicados aí. Infelizmente, mas acho que o Brasil está precisando realmente... dar uma chacoalhada. Exatamente, né? dar uma chacoalhada aí para ver se muda alguma coisa. Tá difícil realmente. Gente, terceira parte do Resumo do Esporte já chegando ao fim. Na volta a gente fala do jogo do Vasco da Gama, o empate em 1-1. Tem o palpitão também e a rodada desse meio de semana, daqui a pouco.